Eu acho que é um jogo complicadíssimo, é Maracanã lotado, mas se o Cruzeiro vence, como o Thiago falou, é uma baita vitória, porque o campeonato fica ali mais do que aberto, ele fica muito embolado. Agora, se o Flamengo vence, aí, gente, me desculpa, mas aí o Flamengo, pra mim, já fica ali com a mão na taça. Lembrando que assim, não nação flamenguista, o Flamengo aí com esse jogo decisivo contra o Cruzeiro, né? E a mídia mineira já começa a discutir, né? Como enfrentar o Flamengo de igual para igual no Maracanã. Pessoal, não é fácil, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga hoje um dos melhores futebol. O Flamengo tem o melhor elenco, tem o melhor treinador, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque. Então, não é fácil um time vir jogar bem no Maracanã e conseguir uma vitória em cima do Flamengo. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas o Grêmio conseguiu o empate. Pessoal, a gente sabe como foi que o Grêmio conseguiu, né? O Flamengo, ok, talvez não tenha feito uma das suas melhores partidas, mas foi prejudicado num pênalti que foi dado para o Grêmio. Incrível. O Flamengo, para mim, é favorito contra o Cruzeiro. Não estou dizendo aqui que vai ganhar. Eu estou dizendo que é favorito. Favorito é uma coisa. Favorito é você entrar em campo, ter mais posse de bola, criar mais, ser mais agressivo, partir para cima, não dar espaço aos adversários. E isso é que a gente, no mínimo, a gente espera do Flamengo. E o Cruzeiro tem um bom time, é o segundo colocado do campeonato, mas tem um jogo a mais do que o Flamengo, né, se eu não me engano. Tá 4 pontos atrás do Flamengo e eu vou ser bem realista. Se o Flamengo vencer esse jogo, pessoal, vai complicar, viu? Para aqueles que vêm atrás, se o Palmeiras não ganhar também, aí eu concordo com a imprensa mineira, viu? Os caras estão sendo realistas. Se o Flamengo ganhar e os outros tropeçarem, né, principalmente o Palmeiras não conseguir ganhar, se quer empatar, né? Pode entregar a taça ao Flamengo, que o Flamengo é grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, TV Band de Minas, link da descrição. Vamos acompanhar. Pergunta que eu faço, dentro da medida do possível, mantemos também o Cruzeiro para o jogo de quinta-feira ou faz alguma mudança? Porque o torcedor pede o Arroio, aliás o Sinisterra volta, o torcedor pede o Arroio pela direita, e aí, muda ou não muda, Valuzeiro? Cara, eu não mudaria, em que pese a partida que o Wanderson, não somente o Wanderson, né, fez uma partida tecnicamente abaixo, os próprios laterais, o Christian também, por uma questão de ritmo, né? O Jardim falou na entrevista coletiva após a derrota para o Vasco, Sinisterra, o Arroio, o Rian ainda que não estreou, né, o volante, esses jogadores, eles estão, o Cauã Moraes, o lateral direito, que também não fez a sua estreia, esses jogadores, eles estão em um ritmo bem distante daquele do ideal. E essa partida contra o Flamengo, para o Cruzeiro ter a possibilidade de vencer igual venceu no primeiro turno, é necessário que o Cruzeiro tenha a imposição física que teve na maior parte dos jogos até então. E eu estava até pegando o Cruzeiro contra o Mirassol, quando empatou lá no interior de São Paulo, foi um Cruzeiro com 4 desfalques, né? A zaga naquela oportunidade foi formada por Fabrício Bruno, Vidalba, foi o Cauã Prates na lateral esquerda, o Jonathan Jesus foi improvisado pela lateral direita naquela oportunidade, o William e Fagner não estavam disponíveis, o meio campo teve Lucas Silva e o Wallace sendo titular, o Christian não estava, foi Wanderson e Eduardo, Matheus Pereira e Caio Jorge. Mesmo com essa formação, o Cruzeiro foi capaz de colocar aquele ritmo de 15, 20, 25 minutos muito intenso. Eu acho que o Flamengo é uma equipe que fica extremamente incomodada quando o adversário fisicamente tenta se impor, até porque ele não está acostumado com isso. No Maracanã, a maior parte, 95% talvez dos times que vão até o Maracanã jogarem contra o Flamengo, são linhas muito baixas, o Flamengo construindo com muita capacidade de espaço desde lá de trás. Eu acho que uma possibilidade de vitória, de igualar realmente dentro do campo, como a gente viu aqui no Mineirão, para mim o Cruzeiro foi superior, o gol vem no finalzinho, mas o segundo tempo inteiro do Cruzeiro é bem superior ao Flamengo, vai passar por essa questão, então mais até pela questão física, HG e colegas, acho que eu começaria com o time só promoveria a volta do Vidalba no lugar do Jonathan Jesus e de resto o mesmo Cruzeiro que tem sido escalado na maior parte dos jogos. O HG, eu tô bem confiante para esse jogo de quinta-feira, mas bem confiante mesmo. Por quê? Cara, o Flamengo nos últimos jogos
ele demonstrou uma certa fragilidade. Instabilidade. E instabilidade. O Flamengo foi mal para mim contra o Estudiantes. O Flamengo não foi tão bem contra o Corinthians. No primeiro tempo tomou um vareio. E que pese o Cruzeiro ter ido mal na partida contra o Vasco no fim de semana, no sábado passado, eu tô confiante. Eu acho que o Cruzeiro sai com 1-0 de lá hoje. Uma vitória Hoje não. Desculpa, Não, gente. se quiser, te antecipa para hoje. Na quinta-feira. Não, é melhor que seja. Eu prefiro quando os dois jogam em dias diferentes. De igual é uma porcaria. Também tô. Então, eu estou muito confiante na vitória do Cruzeiro na próxima quinta-feira e acho que esse time tem condições, sim, de sair de lá com um triunfo. Para mim, o Cruzeiro sai fazendo 6 pontos em cima do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Ô Valu, Oi. Pensando de modelo de jogo, você imagina um Cruzeiro próximo do que foi o jogo contra o Fluminense lá no Maracanã? Cara, então, esse é o habitual modo do Então, Cruzeiro. você acha que dá pra fazer isso? Eu fiquei surpreso naquele jogo contra o Fluminense. O Cruzeiro parecia que estava jogando dentro do Mineirão. Tomou total iniciativa do jogo. Eu acho Você que- acha que é possível fazer isso contra esse Flamengo? Eu acho que é possível, porque o Cruzeiro fez aqui no Mineirão. Eu sei que é um outro momento da temporada. Daqui a pouco a gente não sabe, a gente tem visto o Flamengo rodar um pouco mais o elenco. Talvez a fatura que o Jardim citava no meio do ano dos times que foram para o Mundial possa estar chegando daqui a pouco, mas principalmente pelo modo do Cruzeiro. Eu acho que contra o Vasco da Gama, o Cruzeiro, além de não ter conseguido jogar tecnicamente o que gostaria, o Diniz tem mérito na forma que mudou. O Vasco não foi o Vasco do Diniz, o Diniz mudou, quem diria, a sua maneira para jogar contra o Cruzeiro. Mas tem uma coisa também, até que o Fabrício fala, né? O Cruzeiro acabou entrando no ritmo do Vasco. Eu acho que se o Cruzeiro tentar entrar na questão de ser mais uma equipe do Maracanã que fique postada, e não é característica do time do Jardim, porque ele sempre fala, já tivemos capacidade de jogar no Maracanã, no Nilton Santos também, o Cruzeiro teve essa capacidade de ir para cima do Botafogo e fazer 20 minutos muito fortes, uma possibilidade de vitória por isso, Elton. Eu não creio num Cruzeiro, quem sabe ser mais reativo contra o Flamengo, cara, não funciona. O Valu está chancelando a opinião do Elton. Isso é um acordo. Não, ele perguntou. Chancelando. Ele perguntou. Não. Chancelando. Se o Valu falou, para mim tá falado. Elton Novaes chancelando a opinião dele. Eu sou jornalista, não chanceler. Chancelando a Sou opinião dele jornalista, não chanceler. com o seu embasamento. Não. Ele fez uma pergunta e é normal nesse programa termos perguntas, O jogo de discussões e quinta-feira, afins. eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que muita gente vai pensar de outra maneira. o Mas apagador pra universal. mim, pra mim, é uma verdadeira decisão. Porque se o Cruzeiro vence, como o Thiago está falando, o Cruzeiro deixa mais aceso do que nunca essa disputa pelo Campeonato Brasileiro. Mas se o Flamengo vence, ele dá ali um banho de água fria nas pretensões do Cruzeiro, vejo abre eu, 7 pontos que com jogo a menos. abre uma vantagem muito grande. O Flamengo está muito regular, está conseguindo vantagens e placares fora. O jogo contra o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, que eu imaginei que o Flamengo poderia perder ali. E o Flamengo tem um senso de reação que chega a impressionar e irritar, inclusive em alguns momentos, quando você vê a rapidez de troca de passe e você vê a qualidade que os caras têm, chegar e pegar de repente um cara no banco e ele entra e fala, muda. Então assim, eu acho que é um jogo complicadíssimo, é Maracanã lotado, mas se o Cruzeiro vence, como o Thiago falou, é uma baita vitória, porque o campeonato fica ali mais do que aberto, ele fica muito embolado. Agora, se o Flamengo vence, aí, gente, me desculpa, mas aí o Flamengo, pra mim, já fica ali com a mão na taça. Lembrando que assim, não tem ducha de água fria pra mim, tá? Eu discordo do Breno. Tá? Ducha, eu também. Porque você não acredita muito no título, né, Valor? O objetivo do Cruzeiro, eu só não vou colocar algo que o Cruzeiro colocou graças à sua excepcional campanha e ele habilitou o direito de brigar pela taça, eu não vou colocar de lado que o objetivo é um banho de água fria. O Cruzeiro segue muito forte para conquistar o seu objetivo, mesmo que venha perder para o Flamengo. A sequência do campeonato, o Cruzeiro recebe o Sport, então assim, pode ser que em definitivo seja um marco muito importante para que o Cruzeiro não consiga caminhar na disputa do título até o final, mas não tem ducha de água fria, na minha opinião, não tem. Valzinho, mas a gente tá vendo um Cruzeiro muito bem, cara. Com um futebol excelente, um trabalho que a gente, pelo menos da minha parte, eu trato como o melhor do país.
Um técnico, cara, excepcional. Tudo funcionando direitinho nos bastidores e no dia a dia do clube. Eu ficaria um pouco decepcionado. Isso não quer dizer que a ida à Libertadores me deixaria decepcionado, mas eu ficaria um pouco decepcionado por ver o Cruzeiro sair da luta pelo título. Mas isso tem a ver com as suas expectativas, não com a campanha do Cruzeiro e com o objetivo que o Cruzeiro sugere. Não, é porque são coisas distintas e eu acho importante sublinhar. Mas de verdade, você se frustraria hoje, na atual situação, o Cruzeiro ir ao Maracanã e perder o jogo? Isso é para te deixar frustrado? Eu acho que é uma coisa... É um pouco decepcionado, é diferente de frustrado. Eu ficaria um pouco decepcionado. Eu acho que o campeonato ainda é longo. A gente está na 7ª rodada mas do 7 pontos com o jogamento. Abrir 7 pontos com o jogamento é muita coisa. Para um time que oscila muito pouco. Eu acho muita coisa. Agora, se o Cruzeiro vai lá e eu não vejo como decepcionante, sabe? Eu vou te colocar uma outra pergunta. Qual é a sua expectativa vendo esse futebol do Cruzeiro? Você não acha que o Cruzeiro tem plenas condições de ser campeão? Você não tem uma expectativa que ele pode ser campeão? Acho. Então, por isso que eu acho que o jogo de quinta-feira é um jogo aberto. Então você tem a expectativa. Diferente do Valu, você tem a expectativa que ele pode ser campeão. Não, você está falando por mim. Eu não disse que eu não tenho essa expectativa, Breno. Eu não disse que não é a meta. Você disse que não era a meta. Não é o objetivo. Mas então você tem a expectativa? Pode ser. Então, se, por exemplo, acontecer uma derrota e ter esse espaçamento, a sua expectativa pode se frustrar. Não tem frustração, Breno. Você está tentando incutir em mim um sentimento que eu não tenho. Eu não vou ter. Não pode. Os torcedores do Cruzeiro, nesse exato momento, por mais que o objetivo seja outro, valor já está alcançado. Não está. Já está matematicamente? Não, o Cruzeiro já está matematicamente? Já está. A gente trata futebol de uma forma muito distinta, Breno. O Cruzeiro já está na Libertadores. Futebol de uma forma muito distinta. Não é assim. Então tá bom. Tá tudo bem. O Cruzeiro vai perder todos os jogos. O Cruzeiro então tá, close aqui em mim, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro está na Libertadores, ok? Está na Libertadores. Não, eu vou chamar a responsabilidade, porque tá. Não adiantou você chamar aqui, não fizeram close. Não fizeram não, mas tudo bem. Mas está na Libertadores. Pede aí, vamos ver se vai, pede. Dá um close aqui em mim. O Cruzeiro está na Libertadores. Obrigado. O Cruzeiro está na Libertadores. Você me lembra o Lorde Voldemort lá. Agora, o que eu tô falando é o seguinte. Pessoal, mas vamos ser bem realistas, né? Até um dia desse aí, a imprensa mineira colocava o Cruzeiro aí como um dos grandes favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro. E a gente sempre dizia aqui, pessoal, o Cruzeiro não tem elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro. É um elenco reduzido. É um elenco ali que muitos diziam que era para ganhar, para ser campeão, mas para mim, não. O elenco do Cruzeiro é reduzido. Tá fazendo uma boa campanha? Tá. Fazendo uma boa campanha, né? Mas para mim, para ser campeão, eu não vejo esse time do Cruzeiro ser campeão. Sinceramente, sou bem realista, né? Eu sei que muitos dizem, não, mas o Cruzeiro tá fazendo boa campanha. Principalmente quando ele pega times ali do pilotão de cima. Agora, quando pega do pilotão de baixo, vocês viram aí contra o Vasco, pessoal. Perdeu para o Vasco. Ok, o Vasco está numa crescente, mas vamos ser bem realistas, né? Um time que quer ser campeão não pode perder para o Vasco. Tem, pelo menos empatar, né? Como é o Flamengo. O Flamengo foi um clássico, né? Cruzeiro e Vasco não é clássico, né? É diferente, né? Mas é uma realidade que os cruzeirenses, os atleticanos, os mineiros vão ter que enxergar a realidade. O Cruzeiro não vai brigar por título do Campeonato Brasileiro, pessoal. Desde que começou o campeonato, a gente sempre diz isso aqui, viu? Nenhum torcedor do Cruzeiro está satisfeito com a Libertadores? Você acha que ninguém hoje está pensando no título? Veja bem, deixa eu te ajudar a entender. Se o Cruzeiro vai lá e perde para o Flamengo, me incomoda mais a derrota para o Vasco do que para o Flamengo. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Por exemplo, se perde para o Flamengo quinta-feira, vai me incomodar mais a derrota para o Vasco do que para o Flamengo. Porque se não tivesse jogado mal e perdido para o Vasco, se tivesse ganhado o Vasco, que era absolutamente normal diante do que a gente já vinha, inclusive os números comprovavam, né? Chegaria 3 pontos mais, a diferença mínima, que poderia aumentar caso o Flamengo ganhasse, tá? A expectativa, pelo menos para mim, é de que o Cruzeiro briga pelo título, mesmo com uma derrota na quinta-feira. O grande problema é o jogo que o Flamengo tem a menos se o Flamengo ganha o jogo quinta e ganha esse jogo. Aí a distância sobe muito e fica difícil tirar, porque o Flamengo oscila futebol, mas os resultados, mesmo jogando mal por vezes, ele vence. Agora, uma coisa é fato.
Contra o Estudiantes, quando o Estudiantes meteu o ritmo para cima do Flamengo, o Flamengo sentiu. Contra o Corinthians acelerou o jogo no primeiro tempo, meteu o ritmo para cima do Flamengo, o Flamengo sentiu, e é uma coisa que o Cruzeiro raramente oscila. Oscilou contra o Vasco. Cara, eu não tenho a mínima condição de chegar aqui e falar que, bom, o jogo que fez contra o Vasco foi da maneira que foi, porque os caras estavam pensando no Flamengo. Eu não tenho condição de falar isso, que os caras se pouparam para não ganhar cartão, porque estavam... Eu não consigo falar isso. Até porque eu falei sexta-feira, vocês me crucificaram. Eu não estou na cabeça do cara para falar aí uma coisa que vocês repetem aqui com frequência. A tomada de decisão. Como é que você está na cabeça do cara para saber se a tomada de decisão está certa ou está errada? Ele toma decisão. Então eu não sei, cara. Agora, se perde pro Flamengo quinto, vou lamentar mais a derrota pro Vasco que contra o Flamengo. Porque contra o Flamengo é normal, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, qualquer um. É normal chegar no Maracanã e perder. É lógico. E quem ganhar do Flamengo no Maracanã vai surpreender. Mas você tá otimista? Eu quero saber se você tá otimista. Na quinta-feira, tô otimista. Você também Eu acha? não acredito. Veja bem, acreditar é uma coisa, aí a projeção é um problema meu, tá certo? A projeção é minha. E se ela é minha, eu coloco no grau que eu quiser. Fechou? A minha projeção é de que o Cruzeiro vai fazer um ótimo jogo na quinta-feira. E sai com... E outra coisa, o Cruzeiro, a tendência é de que o Cruzeiro use aquilo que ele tem de melhor contra um Flamengo, que é ataque da espada. O Cruzeiro está classificado para a Libertadores? Para mim já está classificado para a Libertadores. Obrigado. E para o ano que vem vai ficar com um time ainda mais cascudo, pela tradição que tem, com grandes possibilidades. Aqui agora eles inventaram um departamento que vai além do departamento. Atenção, departamento de matemática. Você agora virou sommelier de opinião alheia? Não, de opinião não. Só que a matemática é exata. Eu não brinco com números. O Cristão Garcia deu 1%. Mas então, se você trata futebol só com os números, então nós estamos lascados. Eles ajudam a embasar o seu... Tem gente que trata o futebol com coisa pior, Elton. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, você projetar com otimismo, você achar que uma tendência e tal, é assim, ué. Tem gente que trata com coisa pior do que a matemática. Quem que trata? Fala nome, fala a fonte. Eu tô falando que tem gente. Fala a fonte. Trata como o quê? Seja mais claro. Eu sei que eu tenho trata como o quê? É uma boa pergunta. Eu também estou me perguntando. Trata como o quê? Normalmente era o Thiago Fernandes, mas o Galante está se superando, cara. O recado é para você, irmão. O que é? Recado valor é pra você. Não é pra mim, não. Ele tava olhando pro Galante. Você até assustou. Claramente. Deixa eu dar um recado pra vocês aqui. Porque é o seguinte, agora... São jogadores que têm muito destaque e o Sinisterra, que vai voltar a ser opção, o próprio Arroio, jogadores que podem sair do banco também e ajudarem o Cruzeiro nesse jogo dificílimo contra o Flamengo na quinta-feira. Bom, eu tô com valor quando ele fala que tem que manter o mesmo time, sabe? Porque é um time Só a volta do Vidalba, né? Com o Vidalba, porque é um time que já tem um conjunto, já tem um entendimento tático, já tem a confiança do Léo Jardim e o grupo já confia em todos que estão ali, né? Eu acho que vai ter aquele momento que ele pode mudar, né, no segundo tempo, o Sinisterra de repente ser uma opção, mas eu acho que quem levou esse time até onde ele chegou foi esse grupo, é o time que raramente tem uma mudança. Aconteceu um erro de percurso contra o Vasco, mas acontece, gente. O time ele vai oscilar em algum momento, os jogadores vão ter uma oscilação, você não pode cobrar também que o time vai ter 100% de acerto, isso é uma coisa normal no futebol, né? E é um jogo que, por mais que a gente vire aqui, semana passada foi dito aqui, os 3 pontos do Vasco é o mesmo 3 pontos do Flamengo. Cara, o jogo do Flamengo, vou voltar a dizer, é um jogo de muita decisão e de uma tensão redobrada. Aquele espírito que eu acho que o Cruzeiro entrou, que a gente não esperava, mas entrou no campo, no jogo contra o Vasco, vai ser totalmente diferente nesse jogo contra o Flamengo. Sinceramente, eu acho que eles vão entender o tamanho da grandeza que é, inclusive, uma vitória contra o Flamengo. Então eu acho que o time já está pronto, um entendimento, entrosamento, eu acho que é isso aí, é manter o mesmo time. Eu acho que pode surgir quem venha pedir passagem, né? Eu levantei essa bola lá hoje, o Arroio. Eu acho que é um jogador que pode pedir passagem. E eu acho que a minutagem dele nos próximos jogos, no lugar do Wanderson ou no lugar do Christian. Ele joga nas duas, né? Ele já substituiu cada um dos dois em diferentes partidas. Contra o Vasco, ele substituiu o Wanderson. Contra o Bahia, ele substituiu o Christian. É um jogador que eu acho que vai pedir passagem com a minutagem que ele tiver. E é um jogador que a gente tem que ter uma atenção que eu vejo, é um jogador que propõe a tal da fumaça.
né? Ele é incisivo, é um jogador atrevido, um jogador que parte para cima. E eu acho que essa equipe do Cruzeiro, encaixada como é, tendo um jogador do perfil do Arroio, pode render muito, ainda mais para esse time. Mas é claro que eu estou levantando essa bola, eu acho que aqui pode gerar discussão se é o momento dele, se não é o momento dele, se ele precisa de mais tempo, como o próprio Leonardo Jardim já falou em sua coletiva, que é jogador que precisa de mais tempo e ele vai ter essa minutagem nos... Pessoal, a mídia mineira aí debatendo já a questão desse jogo entre Flamengo e Cruzeiro, né? Sem sombra de dúvida. Vai ser o jogo aí onde vai chamar a atenção de todo mundo, né? Vai ser o jogo aí onde todo mundo vai estar voltado, né? Para esse jogo, né? Sem sombra de dúvida, né? Claro, Flamengo para mim é favorito, como eu disse. Não acredito aqui que o Cruzeiro vai ter chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, até porque, para você ter noção, se o Flamengo ganhar do Cruzeiro, vão ser 7 pontos mais um jogo a menos. Quer dizer, podendo ser 10 pontos, pessoal. Então, e eu concordo aí, se o Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro, aí pode entregar a taça, viu, pessoal? Aí pode entregar a taça mesmo, né? Mas é como eu digo, é um jogo importante, é um jogo decisivo para o Flamengo, é um jogo onde o Flamengo precisa mostrar o seu desempenho que vem tendo nessa temporada, né? O Flamengo vem tendo uma temporada muito boa. Chegou na semifinal de Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro, por motivos que a gente sabe, né? Poderia estar também na semifinal da Copa do Brasil. Mas, pessoal, tenho certeza, né? Essa temporada aí vai ser fantástica para Felipe Luiz, né? Um cara com um ano, sua primeira Libertadores, já é semifinalista, seu primeiro Brasileirão, ok? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas Felipe Luiz treinou o Flamengo o ano passado no Campeonato Brasileiro. Pessoal, você sabe como foi o ano passado, né? Tite foi o treinador, Felipe Luiz chegou, já estava tudo perdido, mas mesmo assim, depois que ele chegou, ele conseguiu consertar muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo, né? E por pouco, o Flamengo não vai mais longe no Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu ganhar, né? Então, eu acho que tá de bom tamanho, pelo menos a temporada passada, né? E essa temporada aí, a expectativa é pra ir longe também, né? Como eu tô dizendo, já é líder do Campeonato Brasileiro o Flamengo. Já é líder. Tá na semifinal na semifinal da Libertadores. E a expectativa eu acho que não poderia ser melhor, né, pessoal? A expectativa do torcedor do Flamengo é que o Flamengo faça bons jogos, né? Contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes não, contra o Racing, né? Tá com o Estudiantes na cabeça, né? Até porque foi um adversário muito difícil. Mas a gente espera aí que o Flamengo consiga, né? Consiga fazer um bom jogo aí contra o Cruzeiro e consiga os 3 pontos, né? Sem sombra de dúvida aí, se o Flamengo ganhar do Cruzeiro, pessoal. Eu tô dizendo assim, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras não vencer, aí, pessoal, sem sombra de dúvida, quem vai tirar essa diferença do Flamengo, né? Eu sinceramente não vejo ninguém com condições de tirar, né? O Flamengo vai ali para quantos pontos? Se eu não me engano, para o Cruzeiro vai fazer 7 com um jogo a mais, com um jogo a menos, pode ser 10. O Palmeiras já tem 5 pontos, né? Mas o Palmeiras tem um jogo a menos. Eu vou botar que o Palmeiras ganha seu jogo a menos, fica 2. Se o Flamengo ganhar o próximo jogo, fica 5. Então já vai 5 pontos para o Palmeiras, né? Então, é complicado aí para os rivais, né? Os rivais vão ter que olhar para o Flamengo e já vão ter que não deixar
não deixar o Flamengo botar ponto na frente. Porque se deixar, meu amigo, se deixar botar ponto na frente, é como eu sempre digo, né? O Flamengo não é Botafogo, pessoal. Vejo muita gente dizer, não, o Botafogo aí botou vários pontos na frente e perdeu o campeonato. O Flamengo vai perder também. Não, pessoal. Vocês estão confundindo, né? Flamengo não é Botafogo. Flamengo é totalmente diferente. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que se deixar o Flamengo tomar gosto da competição, né? Que já estão mais da metade da competição, né? Passou até o primeiro turno, né? Então, sem sombra de dúvida, complica para os adversários, né? E se eu fosse rival, eu tava com medo, né? Tava com medo, por quê? Porque hoje a gente sabe que o Flamengo é um dos principais clubes do futebol, podemos dizer, não só do futebol brasileiro, né? Sul-americano, pessoal. Então, se eu fosse rival, eu tava preocupado, né? Flamengo botando ponto na frente, o Flamengo ganhando seus jogos, o Flamengo podendo ir a uma final de Libertadores. Tô dizendo aqui que o Flamengo vai ir pra final, não, pessoal. É difícil? É. Mas o Flamengo pode ir pra final da Libertadores? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, o Flamengo pode ir pra final da Libertadores. Então, eu creio que tá no caminho certo, né? Como a imprensa mineira aí tá destacando, se o Flamengo, volto a dizer, tô batendo essa tecla aqui, se o Flamengo vencer do Cruzeiro, Flamengo, eu não tô nem preocupado muito com o Cruzeiro, pessoal. Cruzeiro, pra mim, como eu disse, o Cruzeiro não vai brigar pelo título, mas, como a gente sabe, né, todo mundo fala do Palmeiras, né? Palmeiras, que é o time a ser batido, né? Palmeiras quer isso, Palmeiras quer aquilo, mas é como eu sempre digo, né? O Palmeiras tem um bom time, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem que falar a verdade. Hoje, pra mim, quem joga o melhor futebol do Brasil é o Flamengo. Não é só porque tá na semifinal da Libertadores, não é só porque tá na liderança do Campeonato Brasileiro, não, pessoal. Não é só por isso, né? Então, o torcedor do Flamengo espera aí que faça uma grande partida contra o Cruzeiro, né? O Flamengo pegou uma sequência complicada, né? Pegou o Vasco, pegou o Corinthians, empatou com o Vasco, né? Se ganhando, o Vasco tinha sido melhor ainda. Ganhou do Corinthians fora de casa. Muito dizia que o Flamengo ia perder e o Flamengo não perdeu. Mas é isso aí, né? Vamos aguardar e torcer que o Flamengo mantenha esse bom desempenho que vem tendo aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.